Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, então vamos dar continuidade aqui ao nosso módulo. O nome desse nosso vídeo de hoje é, Iniciando o Banco. Tá? Então, a ideia dessa etapa aqui é justamente que a gente dê uma pausa naquela etapa de projeto. Aí nós vamos entender um pouco de SQL para depois nós voltarmos a projeto novamente, para fazer mais sentido para vocês essa etapa de banco de dados. Então, o que nós vamos fazer? Como eu falei no outro vídeo, nós vamos tentar aprofundar um pouquinho agora em SQL para entender essa linguagem de consulta, né, que é própria para banco de dados relacional. Então, o que nós vamos tentar fazer aqui? Tá? Nós vamos criar uma tabela e dentro dessa tabela nós vamos fazer algumas operações, inserir alguns dados, fazer algumas consultas, né, criar umas cláusulas, criar umas funções, enfim. Nós vamos fazer toda a parte de manipulação de banco de dados através dessa nossa tabela e depois nós vamos voltar para a etapa de projeto. Aí eu acredito que dessa forma seria mais interessante para que vocês entendam como é que funciona o banco, tá? Para depois a gente criar o nosso projeto e, enfim, passar para o próximo módulo, que seria o nosso último módulo da parte de sistemas, de projeto de sistema. Então, o que nós vamos fazer aqui? O SQL ela é uma linguagem de consulta estruturada, é uma linguagem declarativa padrão para banco de dados relacional, e ela é baseada em álgebra relacional. Tá? O que significa isso? Significa dizer que o SQL é uma linguagem própria e ela é padrão para trabalhar com o banco de dados relacional. Ou seja, ela, diferentemente de uma linguagem de programação, né, ela é uma linguagem de consulta. Né? Então, uma das vantagens de se trabalhar com SQL, porque ela é uma linguagem que ela tem algumas subdivisões, e essas subdivisões elas estão voltadas justamente para banco de dados. Tá? Ela é uma linguagem que independe de linguagem de programação, ou seja, eu não preciso ter uma linguagem de programação específica para poder utilizar o SQL. Tá? E ele é adaptativo, ou seja, eu posso utilizar o SQL dentro de uma linguagem de programação, por exemplo, Python, Java, enfim, várias outras linguagens de programação. Né, eu posso utilizar o SQL como forma de scripts dentro de uma linguagem de programação. Tá? Então, ele é adaptativo, ele é utilizado em várias plataformas. Né, então, tanto o Windows quanto o Linux, né, várias plataformas de sistemas operacionais eu posso utilizar. E ela é uma linguagem de fácil aprendizado, tá? Por ela ser uma linguagem, como é que eu vou dizer, uma linguagem de alto nível. Os comandos deles são bem simples, né? Geralmente são comandos curtos para criação de tabelas, para criação de bases de dados, tá? E nós vamos utilizar o SQL junto com o SQLite. Tá? Apesar de achar que tem alguma diferença, mas o SQLite, como eu falei para vocês, ele é uma biblioteca, né, que ele tem todas as especificações para trabalhar com o SQL. Tá? Então, o que nós vamos trabalhar dentro dessa nossa ideia aqui? Tá? Nós vamos utilizar algumas subdivisões do SQL. Tá? O SQL tem várias sublinguagens dentro dela, e dentro dessa etapa de SQL nós vamos utilizar o seguinte: a DDL, que é a linguagem de definição de dados, que é onde eu faço a definição é onde eu crio, por exemplo, um banco de dados, crio uma tabela, vou fazer a definição de quais são os tipos de dados que eu preciso para que ele armazene. Tá? Vou trabalhar também com a DML, que é a linguagem de manipulação de dados, tá? Ou seja, aquela etapa onde eu faço a inserção dos dados, eu faço a deleção dos dados, eu faço a atualização desses dados. Tá? Uma outra etapa que nós trabalharemos ainda é a DQL, né, que é a linguagem de consulta de dados. Isso é como se fossem subdivisões dentro da SQL. Tá? E isso vai permitir para que a gente faça consultas, né, desde consultas simples até consultas mais avançadas, mais robustas dentro de uma base de dados, tá? Utilizando o select e suas variações. Né? E para isso, nós vamos precisar também, para que a gente utilize essas três, né, tanto a linguagem de definição, quanto a linguagem de manipulação, quanto a linguagem de consulta de dados, nós vamos precisar, né, trabalhar, entender, né, os operadores relacionais e operadores lógicos,
assim como uma linguagem de programação, nós vamos precisar criar cláusulas e funções para que a gente consiga realmente buscar um determinado dado, buscar um determinado valor. É interessante que a gente entenda, e para isso a gente vai precisar ter, né, os operadores lógicos, os operadores relacionais, e dentro dessa nossa ideia aqui, a gente precisa ter uma certa lógica para buscar os valores. Aí essa lógica, eu acho interessante a gente ver isso antes, né, de criar o projeto, até para que a gente entenda como que funciona, e depois sim, né, nós vamos criar um projeto e a gente já vai começar a pensar diferente, tá? E também nós vamos realizar essas transações dentro de banco de dados, tá? Nós vamos realizar essas transações utilizando essas descrições que eu passei antes para vocês, tá? E eu acho que vai ficar interessante para que a gente trabalhe nesse formato. Eu espero que sim, tá? Tenho esperança que fique fácil para que a gente entenda. Para isso, nós vamos precisar fazer o quê? Tá? Então, nós vamos utilizar o BR modelo só para fazer o modelo de uma tabela que nós iremos utilizar. A princípio, nós vamos trabalhar com uma tabela só, tá? Nós vamos trabalhar com uma tabela só para que a gente entenda como que funciona um banco de dados. E depois, né, à medida que nós formos avançando, nós vamos criando outras tabelas e relacionando, certo? Eu espero que assim fique fácil o entendimento. Eu vou criar aqui uma entidade, tá? E nossa entidade aqui eu vou chamar ela de, como nós estamos trabalhando com questão de hospital, então eu vou chamar ela de hospital. Tá? Eu vou chamar minha entidade de hospital. Como nós já vimos, toda entidade ela precisa ter um identificador. Eu vou chamar ela aqui de ID hospital, poderia ser código hospital, qualquer outro nome, tá? Mas eu vou chamar ela de ID hospital. Tá? Geralmente não precisa escrever o nome todo, tá? Mas eu vou escrever para ficar mais tranquilo para entender. Tá? ID hospital. E vou inserir aqui atributo comum, atributo não identificador. Tá? Então, esse meu atributo aqui, hospital, eu vou utilizar um tipo de dado aqui. Tá? Dentro do SQLite, nós temos, não temos todos os tipos de dados como são colocados aqui. Tá? Dentro do SQLite, nós temos os tipos de dados baseado em classes, né? No caso, seriam classes de dados, e essas classes de dados representam os tipos de dados que tem dentro do SQL ou dentro da maioria dos sistemas de gerenciamento de banco de dados. E eles, né, dentre esses tipos de dados, nós temos o integer, tá, que é uma classe de dados. Temos o text, né, que também é uma classe de dado e ela equivale ao varchar. Tá? Temos o real, que é o que equivale ao decimal, né, ou valor numérico. Tá? Temos o nulo. Tá? E temos o blub. Nós vamos utilizar, então, para que a gente trabalhe, nós vamos utilizar para o nosso identificador, nós vamos utilizar o tipo integer, e para o nosso atributo não identificador, por exemplo, que nós vamos utilizar nome hospital, tá? Nome hospital, nós vamos utilizar um tipo varchar. O tipo varchar, geralmente ele pede para que a gente coloque o valor, tá? Nesse nosso caso aqui, nós estamos apenas criando um modelo. Então, eu vou colocar aqui nome hospital, aí eu vou... Ele equivale dentro do SQLite ao tipo texto, tá? Então, eu vou colocar aqui mais um atributo, vou chamar esse meu atributo aqui de descrição, tá? Descrição hospital. Vou criar mais um atributo. Vou chamar ele aqui de conceito hospital. Conceito hospital. Então, tem o ID hospital, descrição hospital, nome hospital, conceito hospital. E eu acho que, por enquanto, tá legal, dá para a gente trabalhar nesse formato aqui. Bom, pessoal, então, depois que nós já definimos o nosso modelo conceitual da nossa tabela hospital, então nós vamos criar o nosso banco,
né? Nós vamos criar o nosso banco de dados e vamos criar essa nossa tabela aqui. Então, para isso, o que nós vamos precisar? A princípio, nós vamos utilizar o nosso CMD, tá? Nós vamos utilizar o CMD do Windows, tá? Lembrando que nós criamos, na última aula, nós inserimos o nosso SQLite 3 dentro, no meu caso, dentro do meu Drive D. Tá? Estou aqui dentro do multiverso, dentro do meu Drive D. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente mudar de diretório, vou colocar aqui dois pontos, tá? E vocês façam o mesmo para onde vocês extraíram o SQLite 3 de vocês. E para isso nós vamos fazer o nosso banco de dados. Para fazer o nosso banco de dados, é simplesmente vou utilizar aqui, ó, SQLite 3, tá? Espaço mais o nome do meu banco, tá? Então, o nome do meu banco será Hospitalar, tá? E eu vou utilizar a extensão SQLite 3, certo? Então aqui é só dar um Enter, e ele vai aparecer aqui, ó, SQLite 3, versão 3.32.3, tá? E eu vou, no caso aqui já estou dentro do meu diretório SQLite, aqui eu posso criar a minha tabela. Para criar a tabela, nós vamos utilizar, né, o nosso modelo conceitual, tá? E também, dentro da linguagem SQL, nós vamos utilizar essa etapa aqui de linguagem de definição de dados, que é onde nós vamos utilizar o comando create, tá? Nesse caso, nós vamos utilizar o comando create table, tá? E nós vamos criar uma tabela chamada hospital, seguindo esse modelo aqui, ó, que ele terá o ID do hospital, o nome, a descrição e o conceito, tá? Então, para isso, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui, né, e vou utilizar. É interessante que vocês, quando forem fazer, utilizar os comandos SQL, né, por exemplo, o create, o select, o drop, né, enfim, os comandos SQL de forma geral, é interessante que vocês utilizem letras maiúsculas, tá? Isso é considerado uma boa prática. E tudo que não for SQL, vocês vão utilizar letras minúsculas, até porque o próprio SQLite, ele tem alguns comandos próprios do SQLite 3, tá? Que eles começam com ponto e são seguidos de comandos com letras minúsculas. Então, para que vocês utilizem isso, a gente vai utilizar tudo que é comando SQL, tá? Todos os comandos SQL nós vamos utilizar com letras maiúsculas. Então, vamos pegar e fazer o create, tá? Create table. Nós vamos utilizar essa cláusulazinha chamada not, né? No caso, vamos utilizar essa cláusula chamada se, né, não existir, né? Se não existe o nome da nossa tabela chamada hospital, né? Então, create table, se não existir hospital, né? Aí nós vamos criar uma tabela chamada hospital com os seguintes atributos, né? No caso, nosso atributo é ID hospital, que é um atributo chave primária. Então, nós vamos colocar aqui, ó, ID hospital, que é o nosso atributo identificador, hospital. Ele vai receber uma classe, né? Uma classe de tipo chamada integer, que é do SQLite 3, tá? Esse que equivale ao tipo inteiro, tá? Integer, ele será a nossa chave primária, né? Que é o nosso atributo identificador, né? O primary key, nosso atributo identificador, e eu quero que ele seja auto-incremente. Tá? Ou seja, eu quero que ele se incremente automaticamente. Tá? Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que o meu campo ID hospital, ele vai receber, né, um valor numérico do tipo inteiro, né, e esse valor numérico ele vai ser autoincrementado, ou seja, ele vai inicializar em 1, e toda vez que eu inserir um valor, ele vai se autoincrementar. Né? O próprio SQLite ele vai inserir o valor, né, nesse meu campo. Então, eu não preciso inserir um valor. O próprio SQLite vai inserir o valor e esse valor vai ser incrementado à medida que eu for inserindo novos hospitais. Tá? Então, vírgula, né? Vamos para a próxima linha, verificar se está tudo correto aqui. Vamos lá, próxima linha. O próximo atributo será o nome hospital. Então, nome hospital, né? Letra minúscula, nome
quase não sai. Nome, hospital, tá? Esse nome hospital, eu vou colocar o nome do título dele, o tipo de texto. Tá? Esse nome hospital, eu vou inserir o tipo de dado chamado text. Tá? Então, ele vai receber um tipo texto. E esse tipo texto, ele equivale ao que a gente tem lá que a gente tem em outros sistemas de gerenciamento de banco de dados, ao varchar. Tá? Porém, aqui dentro do SQLite nós temos classes de tipo. Né? Então, nós colocamos lá para o primeiro ID hospital, nós colocamos o tipo de dado do tipo integer. Né? Para o nome hospital, nós vamos colocar texto, então ele vai aceitar o tipo de caractere do tipo string, né? Uma cadeia de caracteres do tipo string. E tem uma outra questão aqui também. Por exemplo, eu posso definir a obrigatoriedade desse campo ou não. Tá? Por exemplo, no nosso ID hospital, né, a pessoa não vai precisar fazer a inserção desse valor aqui, porque o próprio sistema de banco de dados ele vai inserir um valor para esse meu ID. Já aqui eu preciso colocar o nome. Né? A pessoa ele vai ter que, quando cadastrar um hospital, ele vai ter que colocar o nome do hospital. Né? E eu defino se eu quero que a pessoa, se esse campo seja obrigatório ou não. Como? Né? Se eu não colocar nada, apenas colocar a vírgula e ir para o próximo campo, eu estou dizendo que a pessoa não precisa inserir o nome, ele vai aceitar nulo. Tá? Mas no caso, eu quero que a pessoa seja obrigada a preencher esse campo. Tá? Então, eu vou colocar aqui que ele seja um not null, ele não vai aceitar um valor nulo. Tá? O próximo atributo é o nosso atributo descrição hospital. Então, eu vou colocar aqui desk, minúsculo, né? Desk, hospital. Tá? Vou atribuir para ele o tipo texto também, tá? Mas esse aqui eu não vou colocar ele como obrigatório. Né? A pessoa faz a descrição se quiser. Tá? É só para que a gente entenda como é que funciona. O próximo campo é justamente o conceito do hospital. Se o hospital é bom ou se é ruim. Tá? E esse aqui também eu não quero que ele fique nulo. Então, conceito hospital. Tá? Ele vai receber o tipo text. E eu também quero que ele seja um campo do tipo not null. Tá? Que ele não aceite valor nulo. Então, fechou aqui. Tá? Já coloquei todos os campos que eu tinha previsto aqui dentro do meu modelo. Tá? E eu vou criar a minha tabela. Se tiver tudo certo, ele vai criar. Se não existir a tabela chamada hospital, ele vai simplesmente criar a minha primeira tabela. Tá? Então, dei Enter. Se não apareceu nada aqui de errado, geralmente ele dá um erro de sintaxe, alguma coisa assim, mas se não apareceu, quer dizer que foi criado, né, a minha tabela. Tá? Para verificar se foi criado, eu posso ir lá no meu... Né, vem aqui, ó, ele criou aqui meu banco de dados chamado hospitalar. Né, aqui eu consigo ver o banco de dados, né, mas eu não consigo ver a tabela. Para ver a tabela, eu posso colocar, por exemplo, ponto tables. Aí esse é um comando do SQLite, então minúsculo, tá? Ponto tables, e ele vai mostrar aqui para mim a minha tabela hospital. Tá? Como que eu vejo isso lá no meu, para verificar se, de forma gráfica, isso aqui, como que eu vou ver, né, essa minha tabela, se ela foi criada com os campos de forma correta. Tá? Eu posso simplesmente vir aqui, abrir o meu SQLite Studio, né, que vocês instalaram também na nossa segunda aula, se não me engano, né, e venho aqui nesse botãozinho, né, que tem o banco de dados com um sinalzinho de mais, e vou adicionar um banco de dados. Aí tem a opção SQLite 3, eu só venho aqui, clico na pastinha, tá? Vou selecionar lá meu banco chamado hospitalar. Tá? Se quiser testar a conexão, testa aqui, ele vai dar um OK, né, se estiver tudo certo. E venho aqui em OK. Vou abrir meu banco de dados. Tá aqui a minha tabelinha hospital. Tá? Dentro da tabela hospital, eu já tenho definido aqui, né, ID hospital, do tipo integer, ele já marcou aqui minha chave primária, né, como sendo o primeiro aqui. Aqui ele está dizendo, ó, quais são os not null aqui, meus campos que não aceitam nulo. Ó, seria, né, esse aqui por ser chave primária, ele não vai aceitar nulo mesmo, né? O nome hospital, ele não vai aceitar nulo, né? Nem o conceito também, ele também é not null, tá? E a descrição, tá, aqui também foi criado,
Tá? Então, a ideia principal aqui era que a gente criasse nosso banco de dados. Já criamos o banco de dados aqui, ele já está chamado Hospitalar. Tá? Ele está dentro do nosso Drive D e nós criamos a nossa primeira tabela. Tá? E a partir de então, nós vamos começar a fazer, a trabalhar o nosso banco de dados. Ok? Então, por enquanto, seria isso. Meu muito obrigado e até a próxima.